Bom, pessoal, prosseguindo a nossa resolução do Enem 2017, temos aqui uma questão sobre eletromagnetismo em que precisaremos fazer uma análise mais conceitual. Vejamos. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em energia elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando os seguintes itens. Então temos aqui um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Em seguida, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. E, por último, um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, então é importante aqui, precisamos manter o valor da corrente elétrica constante, não mexeremos com essa grandeza, o estudante deve dobrar o. Então, nas alternativas, nós temos o número de espiras, a frequência de giro, a intensidade do campo magnético, a área das espiras ou o diâmetro do fio. Bom, tem duas alternativas que nós podemos eliminar logo de cara, pois a questão nos informa que o valor da corrente deve ser fixo, deve ser mantido constante. Portanto, se nós mexermos na intensidade do campo magnético, nós também faremos uma variação da corrente elétrica induzida. Então já podemos eliminar logo de cara. Uma outra grandeza que nós podemos eliminar também seria a frequência de giro. Como sabemos, se tratarmos, por exemplo, de uma corrente alternada, a frequência de giro ela pode fazer com que haja uma alteração da corrente elétrica. Então ficaríamos aí com letra A, letra D e letra E. A de AIDS, D de diarreia e E de ebola. Bom, nós podemos recorrer à lei de Faraday-Newman, em que ela fala que a força eletromotriz induzida seria a mesma coisa a variação do fluxo magnético pela variação do tempo. Essa variação do fluxo magnético ela pode ser dada por B, que seria o campo magnético, vezes A área, e cosseno θ. Mas muito cuidado em fazer a associação de pensar logo em aumentar a área e aumentar aqui o valor da força eletromotriz. Afinal, essa força eletromotriz ela nada mais é que a DDP que a gente precisa descobrir, né? Que a questão chamou de V e aqui eu coloquei como U, não tem problema. Mas, se nós lembrarmos de uma lei chamada primeira lei de Ohm, o que ela vai dizer é que a tensão elétrica é a mesma coisa que o produto da resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Só que perceba com muito cuidado que essa corrente elétrica, de acordo com a questão, de acordo com o enunciado, ela deve ser mantida constante. Então, a única grandeza que eu posso mexer aqui seria a própria resistência elétrica. Como aqui eu desejo duplicar o valor da tensão elétrica, eu também precisarei duplicar o valor da resistência elétrica. Tranquilo? Para que eu possa dobrar essa resistência elétrica, veja que eu tenho algumas opções que elas fazem referência às dimensões geométricas do objeto. Então eu terei que recorrer à segunda lei de Ohm, pois a segunda lei de Ohm justamente relaciona a resistência elétrica com fatores geométricos. Nenhuma alternativa fala em mudar o material da espira. Então a resistividade elétrica também vai ser algo que nós manteremos fixo. Tranquilo? Podemos mexer, no entanto, no valor do comprimento lá do fio ou na área formada pelas espiras. Porém, perceba que, no momento que nós aumentarmos a área, nós estaremos diminuindo a resistência, e não é algo que a gente deseja. Afinal, se a gente dobrar aqui o valor da área, a gente vai fazer com que essa resistência caia pela metade. E a gente quer que essa resistência cresça e não que ela caia de valor.
Então, podemos eliminar aqui a letra D, de diarreia, que fala na área das espiras, né? A área do fio que a gente vai usar. E também a gente pode eliminar aqui o diâmetro. Afinal, se eu aumento o diâmetro desse fio, também teremos um aumento em sua área. Tranquilo? Resta então a gente mexer aqui no comprimento do fio. Realmente, se você aumenta aqui o comprimento do fio em 2 vezes, a resistência também vai ter um valor dobrado, que é justamente o que a gente deseja. Portanto, ficaríamos aí com a letra A. Afinal, se a gente aumenta o comprimento do fio, a gente pode realizar um maior número de voltas, ou seja, teremos um maior número de espiras. Tranquilo, pessoal? Até a próxima!